Graça e paz. Hoje eu gostaria de estar lendo Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 45. A purificação do templo. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Então, o que fala aqui? Jesus, ele entrou no templo e quando ele chegou no templo, o povo estava vendendo, comercializando, fazendo do lugar um covil de salteadores. O que seria isso? É como se fosse, assim, um palhaço em praça pública, fazendo as suas palhaçadas para ganhar algum dinheiro, certo? Então, o covil é mais ou menos isso daí, tá? Tô trazendo assim bem popular para os dias de hoje, né? Esses parquinhos pequenos que tem aí nas cidades pequenas, né? E vai todo mundo para aquele lugar, aí ali tem um palhaço, aí o outro ali vende uma outra coisa. Então, um covil é um lugar de distração. E aí, o que ele fez? Ele foi chamando a atenção das pessoas. Quando a gente olha esse mesmo texto aqui em Marcos 11:15, fala assim: e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então, trazendo para o dia de hoje, o que eu quero falar? O Senhor, ele quer que o templo seja limpo. E hoje, trazendo para o dia de hoje, o templo somos nós. Então, nós somos o templo. Nós somos a casa de oração. Jesus, quando foi embora, hoje eu ouvi essa frase. A última palavra que ele falou não foi ide. Isso ele falou para os discípulos. Mas a última palavra que o Senhor falou foi arrependa-te. Por quê? Porque Deus, ele vem buscar, o Senhor vem buscar uma noiva limpa, uma noiva santa, uma igreja santa. Então, o que esse texto que eu estou lendo aqui para o dia de hoje faz? Você já pensou se hoje Jesus viesse nos buscar? Se dentro de um templo público. Por quê? Porque nós temos o templo público, nós temos a igreja local, os prédios. Se nós não estamos podendo estar dentro de um templo público, certo? Hoje, como que nós, com o templo que somos nós, que ele mora, podemos estar hoje? Será que se Jesus voltasse hoje, a segunda vinda de Jesus, será como que ele encontraria essa igreja? Então aqui fala de um templo físico que eles vendiam
né? Vendia os pombos, os periquitos, papagaios, se vendia, comercializava dentro do templo. Hoje nós não estamos dentro do templo porque os templos estão fechados, mas o templo estando aberto, o que tem sido feito dentro do templo? Qual é o tipo de assunto que tem se tido? Por quê? Nós somos chamados a ser casa de oração. A casa do Senhor é casa de oração. Então, qual o assunto que tem sido falado dentro do templo? Será que é casa de oração? Será que é sobre oração? Será que tem sido para orar? Para santificar? Vamos ver um pouco aqui, ó. Nesse rodapé aqui de Marcos 11, do versículo 17, fala assim, ó. Portanto, ele não deve ser profanado como meio de autopromoção social, lucro financeiro, diversão ou show artístico. Aí eu já não quero falar mais na questão do templo, mas das lives. Vamos falar das lives. O que essas lives têm sido? Um show para arrecadar fundos. Por quê? Porque aquele que serve a Deus e é honesto e cuida bem, que é um bom mordomo, o mordomo é aquele que cuida daquilo que é de Deus. Quer dizer, cuida da igreja, cuida do dinheiro, cuida da água, da luz, do telefone, do pagamento dos funcionários. Aquele que é um bom mordomo, hoje não está passando aperto. Continua fazendo a obra da mesma forma. A igreja continua crescendo, sem comércio. Então, o que acontece? Aí, o que acontece aqui? Olha bem. Portanto, ela não deve ser profanada como meio de autopromoção. Quantos têm se promovido nas lives? Não é um, não é dois. São vários que têm se promovido. Não fazendo a live para a sua igreja local, mas arrecadando fundos para ministérios grandes. Por quê? Falta o dízimo, a oferta, e aí eles estão tirando das lives. Aí vende-se livro, vende-se isso, vende-se aquilo, tudo pelas lives. Certo? E quem paga? É o Senhor? Não é o Senhor. Porque se o Senhor quisesse que os dízimos e as ofertas estivessem entrando normalmente, não tem covil. Entendeu? Não tem covil. Não tem Covid-19 que parasse a igreja, que parasse os templos, certo? Então, aqueles que ainda estão parados, aqueles que não estão de acordo com o Senhor e estão parados, é porque tem feito das suas casas, da sua casa, que é casa de oração, covil, certo? É quase um Covid-19. Oh, meu pai. Vamos lá, Deus é bom. É melhor rir do que chorar. Então, o que acontece? Quando nós vamos aqui para Malaquias, Malaquias fala da primeira vinda de Jesus e fala da segunda. A segunda, no versículo 2, fala assim: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos
lavandeiros. Essa palavra aqui, irmãos, fala da segunda vinda de Jesus. Eu gosto muito de ler o rodapé, sabe, irmãos? Porque eu prefiro ler Bíblia do que ler livros. Eu prefiro ler rodapé do que ler livros. Eu prefiro escutar ministrações do que ler livros. Porque aquilo que eu escuto, eu busco pelo discernimento de espírito. Eu oro para que Deus nos dê discernimento de espírito no final dos tempos. Então, eu prefiro ler rodapé do que ler livros. Aí, vamos lá. Aí fala assim, o dia da vinda, o dia da sua vinda. O cumprimento final desta profecia dar-se-á na segunda vinda de Cristo. Ele então purificará, que é o que está falando no versículo 3, e julgará a Israel, está no versículo 5. Nós não lemos esse versículo. E expurgará todos os ímpios do país. Somente os justos hão de permanecer até o fim. Olha, irmãos, aqui fala Israel, mas é para toda igreja. Somente os justos permanecerão até o fim. Agora, vamos parar e analisar. Ele vai expulsar todo ímpio. Ele vai expurgar. Sabe o que é expurgar? Quando tem um furúnculo, sabe? Aquele furúnculo enorme, aquela poeira. O que acontece? Eu já tive furúnculo, não foi médico que me tirou esse furúnculo, foi uma vizinha que era especialista. É terrível tirar um furúnculo, expurgar alguma coisa, é uma coisa bem terrível. Aí o que ela fez? Foi lá, pegou de um lado, pegou de outro, virou para mim e falou assim, não vai doer. Então, ela fez assim, ó, pá! Ela não espremeu, ela expurgou, o pus voou longe. Então, é isso que o Senhor vai fazer. Aquilo que não presta vai ser expurgado, porque o Senhor, a última palavra que o Senhor disse não foi ide. A última palavra que o Senhor disse foi arrependei-vos. Você é templo de oração. Vamos ler mais um pouquinho aqui em Marcos, olha, no 16. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós tendes feito covil de ladrões. Então, irmãos, quando eu vejo uma live, ouço uma live e vejo que aquilo ali está sendo tudo feito para arrecadar fundos, eu estou deixando bem claro, não é a live da igreja local que está para poder cuidar das suas ovelhas, não, mas é esse excesso de live. Deus não nos chamou para isso. Está tendo um excesso. Pessoas estão ficando 1 hora, 2 horas em lives, sendo que o Senhor, Ele tem querido nesse tempo do povo arrependimento, e que nós não sejamos covil de salteadores, ladrões, aproveitando da ocasião para poder adquirir dinheiro.
muitas pregações até sem nexos, sabe? Dando destino para esse tempo que não tem. O que Deus quer de nós é arrependimento, cada um na sua casa, cada um buscando o Senhor. Estamos num tempo que nós somos a casa de oração. Se Jesus volta hoje, como está a sua casa? Como está você? Como nós estamos se Jesus volta hoje? Porque, irmão, ele vai expurgar. É puxar de um lado, puxar de outro e o pus vai voar longe. Deus vem para buscar uma igreja limpa. Então, como nós estamos? É o que eu queria deixar hoje nesta pequena meditação. Você e eu, nós somos hoje casa de oração. E o Espírito, ele está aqui, ó, para nos limpar. Agora, nós precisamos querer ser limpos e não continuar sendo covil de ladrões. Certo? A palavra fala covil de ladrões, covil de ladrões, covil de salteadores. Né? Que nós não sejamos covil. E para que esse Covid-19 não seja um motivo para você ser um covil de ladrões. Certo? É o que eu queria deixar hoje com essa breve meditação. Graça e paz, irmãos.